Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de evangelização. Você que ainda aqui não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, deixa sua curtida, seu like, compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Você que está em sua casa, abra aí a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Vamos estar tratando sobre hoje o seguinte tema: católico pode beber, católico pode ingerir bebida alcoólica. E hoje vamos estar fazendo esse pequeno vídeo e vamos estar esclarecendo um detalhe desse assunto, fazendo uma reflexão sobre esse assunto. O que a igreja fala disso, o que a Bíblia fala disso, o que os apóstolos, os santos falavam sobre isso. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e entender um pouco mais desse assunto que poucas pessoas querem falar, tá bom? Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz o apóstolo São Paulo assim: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que está com sua Bíblia, veja aí a sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu consagro cada palavra da minha boca à Imaculada Virgem Maria, que o seu manto protetor esteja sobre mim e sobre este lugar, que São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael, meu santo anjo da guarda, possa me defender e me proteger em nome de Jesus, e que a Virgem Maria possa mandar uma legião de anjos para que proteger este lugar e cada um que veja esse vídeo, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Católico pode beber, católico pode ingerir bebida alcoólica. Então esse é o seguinte reflexão que vamos fazer hoje. O que é que a Bíblia fala especificamente disso? A Bíblia proíbe que a pessoa possa beber? Não. O catecismo da Igreja Católica tem algum parágrafo que proíbe diretamente sobre isso? Também não. Mas a Bíblia, a Sagrada Escritura, tem diversas passagens que orientam o cristão a meditar e até supostamente não ingerir bebida alcoólica. E foi isso justamente que eu encontrei aqui no apóstolo São Paulo, num capítulo, em Efésios capítulo 5, versículo 18. O apóstolo São Paulo, ele está fazendo uma reflexão que a pessoa deve se embriagar tanto do Espírito Santo, que já não cabe mais nada no seu interior, que ele já não tem espaço para as coisas mundanas, que ele já não tem espaço para dar essas brechas ao maligno e ao demônio, né? Então, quando olhamos para a Bíblia, a Sagrada Escritura, existe passagem onde frequentemente o leitor ou a própria passagem da Escritura nos orienta a ser vigilante com esse mal. Olhamos ali para Eclesiástico, no capítulo 19, no versículo 2, onde o autor fala: o vinho e as mulheres fizeram sucumbir até mesmo os homens sábios. Então vemos aí que a Sagrada Escritura fala que o vinho, quando se fala referente a vinho, podemos interpretar como qualquer tipo de alcoolismo, né? O vinho e as mulheres fizeram sucumbir, fizeram se perder, fizeram aí retroceder sua caminhada. Até mesmo as pessoas que se diziam sábia, ela perdeu o equilíbrio interior. Hoje, na nossa atualidade, nós sabemos que para a pessoa que dirige um transporte, que pega um trânsito, o menor copo, a menor quantidade ingerida de álcool ali é proibida na lei de trânsito e aparece ali no teste do bafômetro. Mas por que essa radicalidade no trânsito? Qual é o sentido disso? Um copo de cerveja, um copo de vinho que a pessoa ingere, ela perde um pouco da sua razão, ela vai começando a perder o equilíbrio interior. E isso é fato. A bebida é uma porta de entrada por onde o inimigo entra. A bebida alcoólica é uma porta de entrada por onde o diabo age na vida de muitas pessoas. Talvez você que esteja no lado fale: mas isso é um radicalismo? Mas isso não é um exagero? A pessoa que bebe civilizada, a pessoa que bebe socialmente, não tem problema nenhum. Ora, realmente, a pessoa que bebe uma ou duas cervejas, um copo de vinho, ou seja lá qual é a bebida que você esteja ingerindo socialmente, ela aparentemente ela não tem problema algum. Mas é bom destacar que muitos hoje dependentes químico, usuário de crack, usuário de pedra, começou com um gole de vinho, começou com um copo de cerveja. Muitas pessoas que estão algemadas, acorrentadas no vício da cocaína,
começou com um copo de cerveja. Então é aquilo que fala Eclesiástico no capítulo 19, no versículo 1. Eclesiastes 19:1 fala assim: aquele que se descuida de pequenas coisas cairão pouco a pouco. Então é bom que a gente possa meditar essa verdade. A bebida alcoólica, ela é porta de entrada assim para que o demônio haja. E quantos casamentos foi destruído pela bebida? Quanto relacionamento? Olha só, pode pesquisar no Google. Quando a pessoa entra no Google, faz uma pesquisa, qual é o índice de maior acidente no trânsito? For a bebida alcoólica. Quantas pessoas na cadeira de roda, quantas pessoas que hoje não podem andar, quantas pessoas perderam a vida, quantas pessoas paraplégicas, quanto estrago o mal da bebida alcoólica tem causado. E ainda assim, se você diz, não, mas isso é um exagero, pergunta lá para a Dona Maria, para o seu José, para as pessoas que têm um filho alcoólatra, para um filho dependente químico, se a bebida convém. Não convém, gente. Há muitos males causados na bebida e gostando ou não, aceitando ou não, você tem que entender que ela é uma droga. E é uma droga disfarçadamente que invadiu todos os lugares. As pessoas pregam, as pessoas têm o sentimento que bebida é boa, que o mundo prega isso. Mas Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo São Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com essa tendência. No próprio São João ele vai dizer: o mundo jaz do maligno, o mundo já é do maligno. O demônio construiu o mundo? Não, ele conquistou o mundo. Né? E Jesus foi que pregou exatamente isso. Então a bebida alcoólica, ela é uma porta de entrada assim para outros vícios, é uma porta de entrada para outros males, inclusive algumas religiões da qual não posso citar o nome pela questão do YouTube os notificar, mas já sabemos que a bebida é a porta para manifestação, infestação demoníaca inclusive. Há trabalhos que se fazem, nós vemos aí exemplo em encruzilhadas que se coloca lá o litro da cachaça. É tão inocente assim o litro da cachaça que só serviria ele para fazer oferta a demônios, a entidades diabólicas. Então é preciso que a gente seja maduro, seja responsável, tenha a capacidade mental de admitir essa verdade, né? E talvez a pessoa fale, não, mas uma bebida socialmente não faz mal a ninguém, concordo com você. Aqueles que podem beber um copo ou dois de cerveja está em pecado grave? Não, não está. A reflexão aqui não é sobre isso hoje, você que bebe, não é isso. Mas sabemos que a embriaguez ela constitui o pecado grave. A beber não é pecado, mas ficar bêbado é sim pecado mortal. Olhamos lá para Apocalipse no capítulo 22, e diz e você vai ver a descrição, os mentirosos, os adúlteros, e dentre essas descrições fala, os beberrões não alcançarão o reino de Deus. Você vê em Gálatas no capítulo 5, olhe lá na Sagrada Escritura, onde o apóstolo São Paulo vai fazer a divisão entre aqueles que vivem segundo o Espírito Santo, e aqueles que satisfazem as obras da carne. O apóstolo São Paulo vai apontar que aquele que satisfaz a obra da carne, está lá uma lista daquilo que não convém, orgias, e está descrito bebedeiras. E no final da leitura fala, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então não podemos agora passar o pano, porque todo mundo bebe, se pregar realmente todo mundo vai sair na igreja. Gente, Jesus, ele pregou para uma multidão de pessoas. Nós vemos no Evangelho de São João, no capítulo 6. E aquela multidão de pessoas seguia Jesus. Muitas delas, não agravando a tudo, mas muitas delas seguia Jesus por aquilo que Jesus oferecia, não pela verdade que Jesus pregava. Certa vez Jesus falou, quem não come minha carne, não bebe meu sangue, não terá a vida eterna. A igreja hoje realiza essa passagem por meio da Eucaristia, do sacrifício da Santa Missa. Quem não comunga e não recebe Jesus. Nós vemos lá que as pessoas saíram um por um e deixaram Jesus. Essa palavra é muito dura. Então Pedro ali olhou para Jesus, né? Então Jesus olha para os discípulos e pergunta, vocês também não vão? Então é isso que a Sagrada Escritura, é isso que essa reflexão traz para você hoje. A bebida alcoólica é uma porta de entrada para que o demônio haja. A bebida alcoólica é uma porta de entrada para muito acidente. A bebida alcoólica tira você do seu equilíbrio. A bebida alcoólica não te aproxima de Deus. E foi exatamente isso que diz o apóstolo São Paulo em Efésios no capítulo 5, versículo 18. Olha o que Paulo falava.
Não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis aqui para nossos tempos atuais, não vos embriagueis com cachaça, com 51, com cerveja, seja lá como for, mas se encha do Espírito Santo. Mas eu estou falando especificamente para você que é católico, você que é cristão, você que diz que quer salvação, para você que prega a palavra, para você que busca viver a palavra, não convém. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo fala: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não posso. Há coisas que não convém para você que diz ser de Jesus. E a Sagrada Escritura, ela é clara quando diz, que há muitos, os beberrões não herdarão o reino do céu. Não herdarão o reino do céu. Então, né, deixa eu procurar aqui rapidamente, né? Os beberrões não alcançarão o reino de Deus. Então, assim, gente, Sagrada Escritura. Sagrada Escritura não é uma coisa que ele inventou, não, é a Sagrada Escritura. Então a gente tem que tomar máximo de cuidado com essas realidades. Entendeu? Deixa eu encontrar aqui. Olha só. Gálatas capítulo 5, versículo 18 vai dizer assim: se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não está sob a lei. As obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, discórdia, partida, inveja, bebedeira. Gálatas capítulo 5, versículo 21, bebedeiras. E aqui São Paulo fala: quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está tudo aqui em Gálatas capítulo 5. Então assim, mas isso é radicalismo, isso é fanatismo. Bom, a minha missão é pregar a verdade. Acredita quem quer, você é livre. Arremesso a semente da palavra de Deus. Aí o florescer, o crescer da fruto entre a pessoa e o próprio Deus. Nós pregamos o evangelho, não enfiamos goela abaixo na vida de ninguém. Você escuta esse vídeo, você tem duas opções. Ou você realmente se questiona se você bebendo, você fica mais próximo de Deus, você se santifica. São João Maria Vianney escreve que os bares são as tendas do demônio. São João Maria Vianney, Santo Curandais, né? Então a gente pode começar a ter deduções. Ora, se a bebida alcoólica em algumas religiões é utilizada para manifestação, para invocações de demônio, a cachaça para fazer trabalho, para fazer magias, para prejudicar as pessoas. Se você chegar no Google e pesquisar quantos acidentes de trânsito tem sob a influência da bebida alcoólica, se você chegar à conclusão quanto o alcoólatra começou com um copo de cerveja inocente, quanto dependente químico, quantas pessoas hoje que estão em recuperação, talvez se uma pessoa que não chegou a esse estado, ela fala, é um exagero, mas chega para um dependente químico, seja uma pessoa que chegou ao extremo da cocaína, chega para uma pessoa com uma família destruída, pergunte para uma mãe que tem um filho alcoólatra, pergunte para uma mãe que tem um filho dependente químico, pergunte para essas pessoas o que ela acha da bebida alcoólica, e certamente você que procura uma brecha não encontrará aquilo, não vai escutar aquilo que você queria escutar. Então é bom que a gente reflita. A bebida alcoólica é sim uma porta de entrada para que o diabo use as pessoas. E eu testemunho com minha vida, talvez as pessoas que falam lá no meu outro lado da tela criticaria. Mas você, justamente, eu passei pelo processo do alcoolismo. Eu fui praticamente um alcoólatra. Eu decaí. Quem conhece a minha história sabe. E aqui no YouTube, aqui no próprio canal, tem um pouco do testemunho da minha vida. E hoje eu chego à conclusão, claro, sou livre pela glória e a graça de Cristo. Inclusive a própria leitura hoje, a segunda leitura do dia de hoje fala. De 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Se você verdadeiramente está em Cristo, você deve ser uma nova criatura. E você deve morrer para as coisas do mundo, para os prazeres da carne. Esse é um vídeo para pessoas que já estão maduras na fé, em crescimento espiritual na fé. As outras pessoas cabe a nós não julgar, mas rezar para elas, para que o Espírito Santo vos oriente. O apóstolo São Paulo diz:
Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas se encha do Espírito Santo, que é Deus. Gálatas capítulo 5. Os beberrões, os cachaceiros, os alcoólatras, os pinguços não herdarão o reino de Deus. Sagrada Escritura, Bíblia. Aí fica aí o seu discernimento. Compartilhe esse vídeo, deixa sua curtida, seu like, deixa aqui embaixo seu comentário, né? E compartilha, porque compartilha também evangeliza. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.